todo dia ela faz tudo. Bom, então, boa tarde a todos. E o nome do meu artigo é Publicidade em Tempos de Responsabilidade Social. Está vinculado à área Políticas, Discursos e Sociedade, do nosso futuro mestrado em Mídia e Cotidiano. E faz parte da minha pesquisa maior que eu venho desenvolvendo desde que eu entrei no mestrado, depois no doutorado, que é estudar a ética publicitária nos tempos atuais, né, investigando visões sobre esse assunto a partir de diversos atores, diversos agentes dessa área, seja o publicitário do mercado, seja o representante do mercado nas organizações de autorregulamentação, e seja o olhar da ética na prática presente nos próprios anúncios. Essa pesquisa, especificamente, também faz parte de uma subpesquisa que eu estou desenvolvendo desde o início do ano, que é verificar mesmo os reflexos dos discursos de responsabilidade social na publicidade, ou seja, na comunicação comercial propriamente dita, e não na comunicação institucional que falaria de temas de responsabilidade social. Dentro disso, eu acabo me propondo e estudando qual seria o conceito, afinal, de uma publicidade socialmente responsável. Joia. Então, qual que é a metodologia desse estudo? Eu tenho que cair um pouco no estudo de responsabilidade social corporativa, porque uma publicidade socialmente responsável supostamente estaria ligada a essa teoria. Tenho também que cair um pouco no estudo de temas aparentemente correlatos, como o marketing social, porque, à primeira vista, parece ser um braço dessas teorias. E, além disso, preciso buscar nos próprios estudos sobre ética publicitária o que se fala de uma publicidade responsável, como até como sinônimo de publicidade ética. Bom, então, qual que é a justificativa para isso? A primeira justificativa é o que eu encontrei no próprio livro da Ana Cláudia Marques Govato, que é uma professora, é um livro recente da sua da sua pesquisa de mestrado de 2007, em que ela percebe que várias campanhas de empresas que discursam muito enfaticamente sobre os seus princípios de responsabilidade social não estariam refletindo essas mesmas visões. Então, eu fiquei com vontade também de fazer mais ou menos o que ela fez, mas procurando desenvolver de uma forma mais teórica os conceitos de publicidade socialmente responsável. E a outra justificativa é buscar alternativas para a publicidade tradicional, já que a sua essência, que é a essência de trabalhar com valores individualistas ligados muito ao prazer individual, é uma das questões mais criticadas, que puxam, que guiam outro leque de críticas. Joia. Então, eu dividi o meu artigo em, primeiro, fundamentos de responsabilidade social corporativa, depois, num segundo momento, a publicidade contemporânea e suas engrenagens, para entender de que nós estamos falando e qual seria o ponto de partida, né, para esse outro lado que está se propondo. E, finalmente, um tópico chamado Rumo a uma publicidade responsável. Dentro dessa metodologia de revisão bibliográfica, aliás, complementando essa metodologia de revisão bibliográfica, há também um início de trabalho empírico em que eu me proponho a analisar anúncios dessas empresas consagradas por terem essas visões e verificar mesmo esses reflexos. A empresa escolhida foi a Unilever,
pelo fato de que, segundo o relatório de sustentabilidade da revista Exame de 2007, ela foi uma das 20 melhores no ranking das melhores empresas com uma atuação em responsabilidade social ou sustentabilidade. Ok. Bom, no final eu vou apresentar os comerciais que eu analisei. É uma análise ainda prévia, é uma primeira análise, mas já me permite alguns resultados concretos. Bom, sobre fundamentos da responsabilidade social corporativa, o que é possível falar sobre isso? Segundo o próprio Instituto Ethos, e também alguns autores que escrevem sobre isso, como Patrícia Ashley no Brasil, Cecília Coutinho de Arruda também, entre outros, a responsabilidade social seria, pegando a definição mais concreta, seria a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. É interessante colocar esse conceito porque, como ele prevê também o de sustentabilidade, eu preciso analisar este outro elemento que está aí dentro para entender quais seriam as áreas centrais de valores, ou melhor, de problemas sociais que a responsabilidade social trata, a serem trabalhados pela própria publicidade. E, ao fazer isso, quando eu analisei também o conceito de sustentabilidade, eu acabei percebendo que sustentabilidade lida com um tripé que não seria só o meio ambiente, mas também sociedade e economia. E, nos documentos que foram gerados a partir de encontros sobre sustentabilidade, a começar no Brasil pela Agenda 21, né, que foi onde ficou, aliás, de onde culminou a própria Eco 92, desculpa, que é fruto da própria Eco 92, eu pude perceber que, dentro dos vários princípios registrados nesse documento, além destes que estavam nessa fala que eu acabei de reproduzir, estavam também a questão do cuidado com o público infantil, ou seja, a preocupação com a não exploração do público infantil, seja na forma de trabalho, seja na forma de busca pelo desenvolvimento desse público, e também a questão, novamente, uma defesa da igualdade social, incluindo especificamente no documento a questão de combater a discriminação à mulher. E, dentro ainda dos livros de responsabilidade social corporativa, eu encontrei que nas obras da Ashley, especificamente em uma obra dela, que um dos temas básicos seriam saúde, educação, diversidade e meio ambiente. Ou seja, juntando todas essas leituras, eu pude perceber que as principais questões, quando se fala em responsabilidade social, os principais problemas sociais a serem solucionados por empresas com esse olhar, são esses que eu acabei de falar. Mas, resumindo, saúde, educação, diversidade e meio ambiente. E, dentro de educação, um olhar especial para a criança, dentro de saúde também, e ainda olhares especiais para a mulher. Dentro da Agenda 21, a gente vai ver vários outros itens, como respeito a culturas indígenas e tal. Mas eu procurei partes em comum, as partes que mais apareciam nos livros de responsabilidade social, nos conceitos de organismos típicos
como defensores dessa causa, que seria o Instituto Ethos no Brasil. Bom, resumindo, então, juntando todos esses conceitos, o que se pode extrair como conceito de publicidade socialmente responsável? Aquela publicidade, juntando as ideias da Govato, que estão salpicadas no livro, Propaganda Responsável, que inclusive tem o nome de Propaganda Responsável, juntando essa contradição do Pinho, quando ele fala do conceito de propaganda social, eu proponho que publicidade social é aquela que reflete os princípios de responsabilidade social propagados pelo anunciante, faz também as mesmas coisas embutidas no conceito de responsabilidade social, que são agir com transparência. O que significa isso? Expor riscos que o seu produto pode oferecer, por exemplo, e ainda que está adequada e prima por uma conduta ética, tanto no setor quanto no que já está consagrado nos diversos códigos de ética, nas diversas leis relacionadas à área. Ok. Então, esse seria o conceito de publicidade socialmente responsável. Chegando aí, eu fui para a análise empírica, fui lá no site da Unilever, e por que eu fui lá? Eu precisava de um critério. Então, o critério foi: o que será que a Unilever coloca como cartão de visita em termos de publicidade? Se há esse cartão de visita, deve estar no seu site. Dito e feito, fui lá e tinha um link, nossas marcas, publicidade, e encontrei uma série de comerciais. Da Dove, que já está manjado, da Omo, porque se sujar faz bem, o conceito, Becel, margarina Becel, Comfort concentrado, Rexona Quantum, Seda crescimento fortificado, Axe Dark Temptation, Knorr picanha e Picolés Frutari. Como eram só 8 os de publicidade comercial, deu para analisar, sendo a proposta algo não tão focado numa metodologia rigorosa com base em autores, não estando focado nesse tipo de metodologia com esse rigor. Espera aí, só um pouquinho. Não estando focada, eu não me preocupando em utilizar o referencial metodológico sobre análise de discurso, essa situação me permitiu com que eu fizesse análise desses 8 comerciais. Buscando o quê? Buscando os reflexos, buscando ver se refletia, se enquadrava no conceito que eu acabei de apresentar de publicidade socialmente responsável. Bom, o que eu percebi nesses resultados? Pelo critério de ver se os valores Bom, os critérios de responsabilidade social da Unilever, no seu site, segundo o seu relatório de sustentabilidade, são principalmente saúde, autoestima e bem-estar, e ainda diversidade. Diversidade entrando na parte de autoestima. Autoestima, diversidade, saúde e um outro que agora eu não vou me lembrar porque os anúncios não mostraram esse outro. Mas no artigo aqui está presente. Daí o que eu pude perceber? Primeiro que é muito estranho, né? Porque nas propagandas, nos comerciais da Dove, se a gente percebe algum tipo de diversidade por poder estar valorizando diferenças de sinais, diferenças de pele, e em vez de apenas um padrão, a gente vê em outro anúncio, em outro comercial, que é do Seda Shampoo Fortificante, modelos perfeitas e visivelmente retocadas por Photoshop, porque se a gente colocar um pause ali, a impressão que dá é que o pescoço está deslocado. Dá para ver nitidamente um efeito de Photoshop. E no da Omo, percebe-se uma preocupação, digamos assim, com o público, porém, dentro daquelas problemáticas sociais que a responsabilidade social defende, uma preocupação em
explorar o lado lúdico da criança não seria algo tão necessário no sentido de não ser tão invisível para o público-alvo. As mães sabem que precisam explorar o lado lúdico das crianças. Portanto, defender essa questão como algo de responsabilidade social fica um tanto meio que forçado. Parece mais uma tentativa de se aproximar do consumidor, de se mostrar como colega, como íntimo, e não como transmitir uma mensagem de responsabilidade social. Até porque a própria família é tida como elemento no âmbito do indivíduo e não da coletividade em si. Bom, no anúncio da Becel, a gente já encontra mensagens relacionadas à causa social. Não haveria necessidade, talvez, de falar de preserve seu coração, por mais que a mensagem, por mais que fosse adequado ao produto. Mas a empresa se preocupou em passar essa mensagem. E se preocupou em passar essa mensagem de uma forma enfática, mostrando cenas em que o ator prefere subir a escada, em vez de subir a escada rolante, prefere subir outra escada. Ok. No Comfort concentrado, onde havia um gancho muito interessante para se falar numa mensagem social para a economia de água, isso não foi trabalhado. É estranho. Uma empresa que se diz socialmente responsável poderia, e dentro do conceito de publicidade socialmente responsável, que eu propus... Oi? Ela trabalha, isso que eu ia dizer, ela trabalha essa questão em outras ações, mas a minha proposta aqui é ver o trabalho da responsabilidade social na própria publicidade. Seria possível ali, em função do conceito de marketing colocado, que é a questão do produto concentrado e, portanto, poder usar menos produto e, assim, usar menos água para poder lavar as roupas, caberia até uma mensagem nesse sentido que não foi feita. Bom, finalizando essa análise empírica, nos anúncios do cara de chocolate, do cara feito de chocolate, do desodorante Axe e também do Knorr Picanha, a gente vê valores um pouco diferentes também do princípio de diversidade, porque a gente vê o estereótipo da família feliz e completa, e no Axe Temptation a gente vê aquele universo de mulheres também no mesmo padrão típico das propagandas, que é o corpo perfeito, né, no peso ideal entre aspas, e, portanto, fugiria um pouco. Como conclusão dessa análise empírica, eu percebi que, sim, há empresas que possuem anúncios que podem ser considerados, dentro desse conceito de publicidade socialmente responsável que eu propus, como fazendo esse tipo de publicidade. Mas há uma contradição muito grande nestas mesmas empresas. Seja nos anúncios de suas próprias linhas de produtos, de uma mesma linha de produto, ou seja, em categorias de produtos diferentes. E isso é estranho quando se fala de empresas consagradas em termos de responsabilidade social. Será que esses princípios devem ser refletidos só por outras ações e não pela publicidade, que seria o seu principal elo com o consumidor? Né? Então, essa foi uma das conclusões. Para fechar, agora fechando mesmo, a proposta aqui não seria... embora a linguagem tradicional da propaganda ou da publicidade pregue cada vez mais um descolamento entre simbologias e produtos, como um próprio autor espanhol fala da era das palavras sem coisas, por mais que
que esse cenário por si só, ele permite trabalhar uma série de ideias e não apenas a funcionalidade do produto. Mas eu não estou dizendo que para cair na defesa da causa social seja necessário fazer campanhas como a do Toscani, que trabalha com a simbologia de dor e tristeza em uma série de seus trabalhos. E foi, digamos que, o precursor, embora se fale que ele tenha sido sensacionalista ou tenha feito propaganda de choque, não seria necessário cair nesse tipo de descolamento. Talvez a publicidade socialmente responsável possível nesse mercado capitalista possa ser por essas vias, de transmitir a linguagem, transmitir o que se quer sobre o produto e, em algum momento, inserir a mensagem social. E eu encerro dando um exemplo que uma própria aluna comentou, fez para mim em uma aula. Digamos que a campanha fosse para uma marca de internet, de provedor de banda larga. De repente, em vez de ter conceitos tradicionais, colocando apenas pessoas que se identifiquem com o público-alvo, com um estilo padrão de beleza, entre outras questões, a própria mensagem poderia ser algo do tipo: deixe a velocidade com a gente, seja prudente no trânsito. Não sei, é uma proposta de, na medida do possível, em vez de escancarar e só cair em mensagens sociais totalmente descoladas, embora essa seja a tendência, vincular, sim, ao benefício do produto, mas trazendo também a própria mensagem social. E só me corrigindo aqui, quando eu falo que essa é a tendência não seria essa causa social só sendo agregada ao produto. A tendência seria as propagandas ficarem isentas, totalmente, cada vez mais, sem falar dos produtos em si, né? Como, por exemplo, falar de Coca-Cola e usar um slogan "Abra Felicidade", que não tem necessariamente um link com o sabor do produto. Eu estou me referindo a essa linguagem tradicional de descolamento e querendo dizer que, se há essa proposta de descolamento, é possível usar outras simbologias, várias simbologias. E, por que não usar a simbologia da causa social, agregada ao benefício do produto, já que a era é a do mercado capitalista e não dá para se fugir disso. Isso de uma forma pontual e sim revolucionária. Okay. É isso, gente. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Arlete. Arlete. Perceberam a brincadeira? Como eu sou professora de marketing, eu cheguei aqui na UF o ano passado, eu não podia passar despercebida, né? Como eu sou bem esperta, eu falei, tenho que arrumar um posicionamento para me diferenciar. Qual a maneira? Aqui, caipira. Quem mais tem no IACS que fala Arlete? Ninguém. Então, preparem seus ouvidos, porque vocês vão ouvir 20 minutos de Arlete, portinha verde. Tá? Bom, vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, né? A Ana me deu um gancho, né? A conclusão dela, a última fala, me deu um gancho. Para quê? Para que eu possa tratar o meu tema. Né? O meu projeto de pesquisa, né, ele é intitulado Sustentabilidade, o papel do comunicador como agente de transformação. Enquanto a Ana pega as empresas, né, a responsabilidade social nas empresas, o meu estudo faz um recorte diferente. Eu vou para o lado do profissional de comunicação. Né? Eu faço uma outra leitura e eu vou para o outro lado buscar como, né, esses profissionais estão reagindo, né, como eles estão utilizando as ferramentas que eles têm em mãos mediante essa conscientização. Né? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Eu abordo o conceito de marketing ambiental. Né? O que é o marketing ambiental? Eu não falo só da publicidade, né? Eu vou um pouquinho mais além
E o marketing ambiental ele tem o conceito que ele trabalha toda a fundamentação do marketing convencional, só que ele encampa um pouquinho a mais, né? Ele vai um pouco além, pensando no quê? Eu vou, sim, satisfazer necessidades e desejos do meu consumidor-alvo através do processo de troca, sendo que, para satisfazer essas necessidades e esses desejos, eu não prejudique o meio ambiente, eu não esgote as fontes de energia, certo? E eu não prejudique esse meio ambiente e deixe o quê? Esse ambiente ecológico todo, para quê? Para gerações futuras, né? Então, é esse conceito do marketing ambiental que a gente vai trabalhar nesse estudo. Tá? Eu tenho alguns conceitos, né, que eu coloquei de alguns autores, né, sobre o marketing ambiental, que todos dizem a mesma coisa, né? Depois do American Marketing Association, que definiu o marketing social e marketing ambiental, foi quando surgiu a primeira vez marketing verde, ecoambiental, marketing ecológico. Tudo a mesma coisa, gente. Isso apareceu lá na 1970 e foi evoluindo, como todos os conceitos de marketing vêm evoluindo e vão continuar evoluindo, né? Ele não vai parar nunca, porque marketing, a gente estuda mercado, o mercado muda todo dia, graças a Deus, não é? Então, vamos lá. Um conceito do Polonsky, né, ele diz que consiste em desenvolver, gerar e facilitar quaisquer trocas com a intenção de satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, desde a satisfação de tais desejos e necessidades ocorra com o mínimo impacto negativo sobre o meio ambiente. Mínimo. Né? Não dá para a gente falar em zero, por enquanto, mas ter a consciência de fazer o mínimo possível, né? Como a Ana colocou na fala dela, né, da transparência das empresas, né? Ela deixou muito claro isso no aspecto ético das empresas, certo? O marketing ambiental, o marketing verde ou marketing ecológico, né, ele vai mais um pouco a fundo, né, ele vai além dos conceitos das ferramentas de comunicação. Então, não é só trabalhar a propaganda, a publicidade, relações públicas, promoção de vendas, merchandising, né? Ele vai um pouco mais além no sentido de provocar algo anterior a isso. Então, as empresas pensarem, né, em desenvolver algo já com esse enfoque, né, já com essa consciência. Então, no momento de atender desejos desses consumidores, como atender esses desejos de forma responsável, de forma que eu debilite o mínimo possível, né, o ambiente, de forma que eu utilize o mínimo possível os recursos escassos da natureza. Né? Então, é essa sensibilidade de ir um pouco além e pensar nisso, pensar nessa prevenção antecipada. Tá? E, além disso, né, contribuir como? Já que as empresas, né, seguem tendências e desenvolvem produtos para quê? Para satisfazer desejos, por que não pensar em algo que vá satisfazer esses desejos, mas de forma responsável? Né? Então, as empresas, dá para conciliar isso, esse conceito, né, do capitalismo com esse modelo que a gente precisa, porque é o sentido atual, não tem como escapar disso. Né? As empresas elas têm que se mobilizar para ir de encontro a esses conceitos, certo? Até mesmo para conquistar o seu espaço e garantir competitividade no mercado. Bom, continuando falando mais um pouquinho do marketing ambiental, né? Eu só quero ler ali o segundo parágrafo, né, sobre a implementação do marketing ambiental. Né? Ele busca, claro, satisfazer o público, né, mas sem prejudicar o meio ambiente. Né? Sempre procurando o quê? Um caminho, né, um caminho sustentável, né, de fazer com que esse consumidor ele consiga pensar, né, o que ele vai consumir, se aquilo vai fazê-lo feliz e satisfeito,
quanto tempo ele vai usar esse produto ou esse serviço e pensar na forma com que ele vai fazer o descarte desse produto ou desse serviço, né? Então, é a conscientização em forma de cadeia, né? E como colocar isso, né? Se a gente vive um momento de consumo, né? O ter é o valor real do mercado, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente vem aí de um século, né? Falando do século passado, vocês são a geração do século XXI, mas a minha geração, quando eu estava aí no lugar de vocês aprendendo marketing, o desafio era: faça algo para que esse produto venda muito, né? Eu tenho que gerar esse consumo e potencializar a venda desse produto, né? Esse era o conceito e esse era o X da questão, né? Então, publicidade é o quê? Uma técnica de vender, máquina de vender. Vamos potencializar as vendas e fazer com isso gerar o ciclo econômico, certo? Hoje em dia, a reflexão, né, nos obriga a pensar de uma outra forma, né? Eu tenho, sim, que fomentar consumo, mas de forma responsável, né? E é esse conceito que o marketing ambiental traz, né? Além de satisfazer, atender necessidade do público, pensar nisso de forma responsável. Aqui tem uma definição interessante, né, que diz que é o fornecimento de informações sobre o produto e o produtor ao consumidor, proporcionando-lhe conselhos sobre como utilizar o produto mais eficientemente e sobre a reutilização, reparação, reciclagem e rejeição desses produtos, né? Então, a gente sabe hoje que tem uma gama enorme de informação e que o consumidor ele compra o que ele quer, de quem ele quer, na hora que ele quer e paga o que ele quer, né? Ele dita as regras. E as empresas têm que se adequar a essas vontades e a esses desejos, certo? Nesse ínterim, o que a gente percebe? Que esse consumidor, ele tendo esse amplo leque de opções, né, ele pode escolher a empresa com que ele quer comprar. E a tendência desse consumidor é cada vez mais antenado, cada vez mais informado, é selecionar no rol de empresas que vá atender às suas necessidades, aquela empresa que ofereça, né, essa conscientização, né, que apresente isso através da sua cultura, né, que seja uma coisa coerente, né, não é só apresentar lá no final, na comunicação, num anúncio de propaganda, num anúncio de publicidade, mas trazer isso como uma atitude coerente, certo? Então, de uma estrutura organizacional, seu tratamento com os funcionários, a forma com que ele trabalha a cadeia de fornecedores, supply chain, né? Como ele trabalha isso e como ele trabalha o final dessa cadeia, o descarte do produto, né? Então, a gente diz que, definindo o marketing ambiental, você tem que pensar em passar informação para esse consumidor do produto e do produtor. Para quê? Para que esse consumidor saiba definir, né, qual é a empresa que eu devo apoiar, que eu devo dar o meu dinheiro em troca desse produto, certo? Porque nós, consumidores conscientes, nós vamos definir isso e separar as empresas que merecem dar continuidade no mercado e as empresas que não merecem mais estarem aqui, certo? Então, como a gente disse, né, as ferramentas do marketing ambiental, elas não ficam presas só às ferramentas de comunicação, né? Mas ela tá o quê? Ela tem o foco principalmente, né, lá no início da cadeia, né? Então, quando você pensa em desenvolver um produto, elaborar um produto, você já pensa nisso de uma forma consciente, de uma forma mais ambiental. Desenvolvimento das embalagens, né? O que a gente tem hoje em dia nas prateleiras de todos os produtos de consumo, né, é um tapa na cara de qualquer consumidor, né, inteligente e responsável, né? O que a gente vê? A gente compra um tanto de lixo, a gente leva para casa um tanto de lixo, né? Está na hora de pensar o quê? Puxa vida, vamos pensar em produtos mais inteligentes, com embalagens inteligentes,
né? Então, um desafio para vocês é pensar que a embalagem, ela, além de acondicionar o produto e tornar o produto atrativo e fazer diferença no ponto de venda para que o consumidor escolha, ela também tem que ter o quê? Todo o aparato ambiental, né? Então, além dessa atratividade, ela tem que ser sustentável, certo? Então, eu tenho que pensar na elaboração dessa embalagem com uma consciência ambiental, né? E é um desafio para vocês que estão entrando agora no mercado. Por quê? Porque a minha geração e geração passadas só se atentaram aqui ao detalhe de atratividade, né? O produto vende por si só, ponto, né? E não tinha mais essa preocupação. A gente tem exemplo de empresas, né, brasileiras, a número 1 em reconhecimento internacional é a Natura, por ter o quê? Por ter essa coerência que eu falei para vocês. Tratamento com funcionário público interno, tratamento no desenvolvimento dos seus produtos, elaboração do mix de produtos, né, trabalhar as comunidades, né, que fornecem matéria-prima para constituir os seus produtos, a comunicação em si, o tratamento pós-venda, quer dizer, é uma atitude linear, é uma atitude coerente, né, com o quê? Com o conceito de sustentabilidade. Não é à toa que ela é reconhecida internacionalmente, certo? Para a gente analisar, né, como isso acontece, e alguns dos critérios que eu vou usar na minha pesquisa, né, porque ela está em estágio inicial, né, a gente tem 4 tipos de mudanças nessa conscientização, né, e na aceitação dessas ideias do marketing ambiental, né? São 4 passos que a gente tem. Então, eu tenho primeiro, né, as mudanças cognitivas, né, que vai atuar onde? No nível do conhecimento. O público precisa do quê? Informação, para quê? Para ele digerir aquilo, né, e, com o tempo, mudar a cultura. Cultura a gente muda, mas leva tempo, né? Precisa ir lá, plantar aquela sementinha e cuidar daquela plantinha para quê? Para que ela germine e cresça, certo? Mudança de valores, né? As de valores vão ocorrer onde? No nível das crenças, né, das atitudes, certo? Que são prioritárias para quê? Para que aquela ideia seja concebida e que a gente passe para quê? Para mudança de comportamento, que é fundamental, né, para a implantação do marketing ambiental. É fundamental para que a gente consiga, né, mudança de comportamento do consumidor, né? É nesse ponto, é nesse item que a minha pesquisa vai trabalhar, né? A proposta é como mudar esse comportamento, né? O público tem a informação da necessidade, né, da conscientização que a gente precisa o quê? Mudar esse comportamento, certo? Informação todo mundo tem. Valores. As pessoas já começaram, né, a reagir em relação disso, mas ainda não chegaram ao ponto de tomar atitudes, certo? E então, esse item é o que vai ser mais trabalhado na pesquisa, que é o comportamento. E, por último, né, a ação, que vai refletir o quê? Né, o comportamento factual, né, o que ele vai realizar, né, com essas mudanças. Nem falei da minha pesquisa. Me cortaram, então não vou falar disso. Tá, gente? Fiz com tanto carinho, mas tudo bem, né? I'm sorry. Bom, só para falar um pouquinho da minha pesquisa, né? Eu fiquei muito tempo conceituando, me perdi, né? O problema da minha pesquisa, eu vou buscar o quê? Né? Como isso acontece lá no papel do comunicador e se ele está consciente de tudo isso e como ele está respondendo isso, né, para a sociedade. Tá? Então, a problemática do meu estudo sai daí. O público tem consciência, tem informação, os estudos já foram pautados de causa e efeito, todo mundo sabe todos os problemas que a gente tem em relação ao meio ambiente. Tá? A minha pesquisa não se propõe a isso. É como reutilizar lixo, reciclar. Não se propõe a isso. Mas a minha pesquisa vai para um outro enfoque. Tá? Por conta do que eu vou trabalhar esse tema?
né? Hoje em dia, as empresas, elas têm... Existe até um curso, a minha referência é São Paulo, né? Eu não sei se aqui no Rio já tem esse curso, mas em São Paulo tem um curso que visa formar profissionais para trabalhar em ONGs, para cuidar dessa parte ambiental dentro das empresas. Não só em ONGs, mas em empresas privadas também. Tá? Então, tem um curso, uma graduação e pós-graduação para quê? Para cuidar desse perfil, certo? Por exemplo, profissionais para trabalhar em áreas públicas, cuidar de Agenda 21 e etc. Tá? Já existe esse curso por quê? Para preencher uma lacuna do mercado. Não existe profissional qualificado para atuar estrategicamente em relação a essa área, né? Então, vai por aí a justificativa do meu estudo. Quadro teórico, eu uso vários teóricos, pulou, né? Vamos para o objetivo geral, depois eu conto para vocês os teóricos, né? O objetivo geral do meu estudo é levantar as ações realizadas pelos profissionais de comunicação do Rio de Janeiro, por isso que eu falei para vocês, o meu enfoque é outro, tá? Como esses profissionais estão agindo, né, em relação à transformação. Tá? Eu quero entender justamente isso, né? Como eles estão agindo como transformadores em relação à questão de prevenção e conscientização ambiental. O que eles estão fazendo no momento. Tá? Procedimento metodológico, eu vou, além dos conceitos teóricos, eu vou pesquisar na cidade do Rio de Janeiro, na grande Rio de Janeiro, né? É um estudo descritivo, eu vou entrevistar profissionais de todas as áreas de comunicação, certo? Para saber o que eles estão realmente fazendo. E é isso o meu estudo. Acabou meu tempo. A minha proposta, na verdade, vocês vão ver que ela não parte de nenhum pressuposto epistemológico fechado. Na verdade, eu pretendo fazer o contrário, né? Eu tenho uma hipótese que norteia essa perspectiva de que as noções geográficas como espacialidade, território, lugar, fronteiras, escalas, exercem papel referencial na construção social e cultural de visões sobre a natureza, nos processos de disputa, apropriação dos recursos naturais, nos conflitos socioambientais daí resultantes e nos discursos sobre as formas de enfrentamento desses problemas. O que acontece? Eu, na verdade, estou juntando, estou fazendo uma convergência entre campos complementares, né? Tomando como eixo que a questão ambiental hoje ela é indissociável da questão do território. Essa ideia é uma ideia que é muito bem trabalhada por um geógrafo aqui da UF, chamado Carlos Walter Porto Gonçalves, no livro A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Eu, na verdade, assim, se eu tenho um referencial epistemológico mais sólido nesse trabalho, as ideias do Carlos Walter nesse livro, né? E algumas delas estão pontuadas aí. Então, referenciais interdisciplinares. As geografias, na verdade, ela aparece na literatura, assim no plural, como as diversas áreas de atuação da ciência geográfica que tentam entender as diferentes relações sociais que se dão dentro desses referenciais espaciais, né? Que me interessa particularmente a questão do território, dos lugares e de região. E muito particularmente de região, porque eu estou trabalhando atualmente na região Nordeste, e a região Nordeste, assim como a região Norte, eu diria que são as únicas regiões do país que se entendem efetivamente como região, né? As pessoas falam, eu sou nordestina. As pessoas falam, eu sou nortista. Alguém já falou aqui que é sudestino? Né? Assim, ninguém fala, eu sou centro-oestino. Sim, mas aí você está falando de uma micro-região ou uma mesorregião. Mas as regiões, as 5 regiões políticas do Brasil, as únicas em que as pessoas têm efetivamente uma identidade, embora essas construções sejam artificiais, né, porque são construções geopolíticas, mas as pessoas efetivamente têm essa identidade. Lá onde eu trabalho, as pessoas falam, eu sou sergipano e eu sou nordestino. Né? Então, foi uma coisa que eu aprendi a valorizar muito essa questão regional. Então,
As geografias da comunicação é um campo com este nome mesmo, no plural. É um campo também emergente de estudos que foi trazido para o Brasil pela professora Sônia Virgínia Moreira. Ela levou essa primeira discussão no Intercom de 2008, e, a partir disso, ela criou um GT dentro do Intercom. A gente tem um grupo de pesquisa do qual eu faço parte no CNPq, e que tem pesquisadores de diferentes instituições com diferentes recortes sobre essa questão. Então, eu estou trabalhando já com essa emergente literatura sobre geografias da comunicação para juntar e constituir a ideia de, a partir de comunicação ambiental, construir o campo, então, de geografias da comunicação ambiental. Então, na verdade, são várias construções superpostas, né, que eu vou precisar fazer a partir dessa literatura que está em diferentes campos, mas que todas elas têm pontos em comum, e que um dos meus trabalhos é identificar essas identidades, né? Então, o Cox ele define a comunicação ambiental como um campo de estudos e de práticas que vem se consolidando nos Estados Unidos e parte da Europa, sobretudo, a partir da percepção crescente de que, abre aspas, nossa compreensão sobre a natureza e nosso comportamento em relação ao meio ambiente depende não apenas das ciências ecológicas, ou seja, quando a gente passa a falar não mais apenas de ecologia, mas de meio ambiente, a gente abre esse referencial para tratar também do debate público, das representações na mídia das ideias de meio ambiente e de ecologia e desse sistema. Então, assim, essa questão das representações na mídia, e ele fala até nas conversas corriqueiras, quer dizer, nas relações de comunicação, quais são essas representações de meio ambiente que aparecem? Então, os trabalhos que ele reúne para tentar constituir esse campo, ou subcampo de comunicação ambiental, ele trata disso, dessas representações. Essa definição aqui de baixo é a definição que eu fiz no meu projeto de pesquisa, que eu tive que fazer no concurso da Universidade Federal de Sergipe, porque lá, quando você faz o concurso para doutor, uma das provas é uma prova de projeto de pesquisa, né? Então, para apresentar minha proposta lá, antes desse projeto, eu fiz essa definição. Trata-se de um amplo campo de ações comunicativas e práticas midiáticas que vão além do jornalismo científico e ambiental, quer dizer, porque essa ideia de jornalismo ambiental já vem sendo discutida há algum tempo, abrangendo também as visões de comunicação ambiental, está tudo entre aspas, porque isso não são conceitos, tá? São ainda ideias. Como instrumento de luta ecopolítica, porque o movimento ambientalista ele tem um papel muito grande em diversos países, no Brasil também, de trabalhar a informação e a comunicação para as lutas ecopolíticas, para as lutas socioambientais. Como processo de conscientização da sociedade acerca dos problemas ambientais contemporâneos e como ferramenta de gestão organizacional associada à responsabilidade socioambiental e empresarial que elas trabalharam. Então, a mesma expressão, comunicação ambiental, ela é utilizada com diferentes conotações, inclusive contraditórias, né? Porque algumas elas são anti-mercado, são anticapitalistas, e outras elas estão absolutamente arregimentadas pelo capitalismo. Então, isso é uma das questões importantes, que é essa contradição. Então, como campo de conhecimento, a comunicação ambiental converge estudos multidisciplinares sobre as relações entre comunicação e meio ambiente, ou mídia e meio ambiente, produzidos de forma esparsa desde a década de 70, eu já falei. E ela converge, no meu caso especial, né, ela converge uma trajetória de interesses sobre a questão ambiental no jornalismo, que começou aqui, em 1992, quando eu orientei a primeira monografia de conclusão de curso, de uma aluna que hoje é assessora de imprensa da BR Distribuidora. O título do trabalho dela foi Manual de Destruição do Mundo, como a imprensa cobre o meio ambiente. E foi interessante porque foi um trabalho produzido na efervescência da Eco 92, né? A Eco 92, em toda a literatura sobre jornalismo ambiental no Brasil, é considerado o marco da construção de uma visão de jornalismo ambiental. E também foi quando a imprensa começou digamos, a criar espaços específicos para tratamento da questão ambiental. E também a minha pesquisa sobre redes sociais, que foi o tema da minha tese de doutorado,
E aí, mais recentemente, essa construção do olhar geográfico que eu venho fazendo desde 2007, quando eu participei com um trabalho sobre redes ambientalistas regionais, aqui no Congresso Nacional de Geografia, aqui na UF, um dos organizadores era o Carlos Walter. Bom, como campo de práticas, aí a gente tem um universo muito grande, que é o jornalismo ambiental, ainda disputando espaço se ele é um subgênero do jornalismo científico ou buscando uma independência. Eu estou fazendo uma pesquisa empírica em nível de PIBIC lá, sobre a cobertura da transposição do Rio São Francisco no pool de jornais do Nordeste. E a gente trabalhou só com o Jornal do Comércio de Recife agora, e foi a coisa mais surpreendente foi que de 655, mais ou menos, matérias recuperadas com a palavra, com a expressão transposição, né, do Rio São Francisco, que a gente viu que só a transposição já trazia tudo do Rio São Francisco, 68% das matérias tinham sido publicadas na editoria de economia. Isso de 2005 a 2009. E apenas 8 no caderno de meio ambiente. Então, assim, totalmente subversivo em relação à relação entre jornalismo ambiental e jornalismo científico. Mudou. A questão da comunicação dos movimentos, ONGs e redes ambientalistas, que tem um papel muito forte. A comunicação empresarial de responsabilidade socioambiental, o chamado marketing verde e a publicidade ecológica, está tudo entre aspas, porque, como a Ana Paula mostrou, são conceitos ainda em construção. O cinema ambiental, que há mais de 10 anos existe um festival internacional de cinema ambiental realizado em Goiás, que é uma coisa muito interessante, um festival especializado, que tem uma longa duração. Então, eu acho que isso para mim, está nesse rol. Os vídeos ambientais que têm aumentado. Tem um professor que está comigo, vai ser pesquisador associado nessa pesquisa, que ele está fazendo um levantamento sobre os vídeos ambientais no YouTube, nesses ambientes de broadcasting digital. Especificamente, é enorme a quantidade de vídeos ambientais que ele tem encontrado. E uma área que ainda é muito incipiente... 5 minutos? Ah, meu Deus! Comunicação de riscos ambientais, governos, empresas e organizações do terceiro setor. Bom, então eu vou passar cineminha. Não vou pular as premissas teóricas, não. Que é o seguinte, a comunicação ambiental, o que eu vou estar trabalhando com 3 conceitos chaves. Modernização ecológica, que é um trabalho do John Dryzek sobre discursos ambientalistas. O conceito de neoliberalismo ambiental do Carlos Walter, e o Conselho de Sociedade de Risco do Rich Beck. Depois me perguntem sobre isso. E as premissas empíricas. Aí estão divididas em 2. Aqui a pesquisa acadêmica sobre comunicação e meio ambiente no Brasil, ela ainda é predominantemente orientada por problemas ecológicos locais e regionais. Essa é uma premissa importante, porque o que eu vou estudar nessa pesquisa? Ela está dividida em 2 partes. Uma parte que é um mapeamento de quem pesquisa comunicação e meio ambiente no Brasil. Então, eu quero primeiro ver o que está se pesquisando e qual é o suporte epistemológico dessas pesquisas e quais são os referenciais empíricos dessa pesquisa. O meu referencial são 12 grupos de pesquisa que estão registrados no CNPq, que de alguma forma apontam a intenção de trabalhar nessa fronteira, né? Então, eu vou estudar os pesquisadores e os trabalhos desses pesquisadores. E a primeira parte da pesquisa é isso, junto com o levantamento bibliográfico. E a segunda parte são as estratégias e ações de informação e comunicação das redes ambientalistas, que eu estou chamando de redes biomas. Tá? Então, eu vou já resumir essa parte. As redes biomas são redes que se delimitam, como o nome diz, pelo recorte regional representado pelos 6 biomas brasileiros. Então, eles estão aqui representados. No bioma amazônio tem a rede GTA, no bioma Caatinga, a ASA, que é a Associação do Semiárido Brasileiro, a rede da Mata Atlântica, a rede Cerrado, a rede Pantanal e a rede Bioma Pampa, que é a mais nova. Quase todas tem as 4, né, antigas, tirando a rede Pantanal, que é 2002, e a rede Pampa, 2006, todas as outras foram derivadas,
da Eco 92. Elas nasceram na esteira da Eco 92. E isso é só um exemplo do GTA. Ele está organizado em 16 coletivos, para vocês terem uma ideia da abrangência. Todas elas têm sites, tá? E discutem a questão. Eu vou pular aqui bastante, vou mostrar só os sites, tá? Esse é o da ASA. A ASA tem uma atuação muito importante na área de rádio, e ela faz coberturas de meio ambiente, divulga isso. Então, ela não faz só clipping, não. Ela realmente produz informação, coloca essa informação no... E todas essas redes têm uma característica importante. Elas são redes de entidades. Então, elas não são indivíduos. Então, elas têm um potencial multiplicador enorme. A GTA tem mais de 600 associados. A ASA tem também por aí. A rede Cerrado tem uns 300 associados. Então, cada uma dessas redes atua localmente. Então, cada uma tem um potencial multiplicador dessas ações de comunicação, que é algo que nunca foi estudado, né? Esse é o da rede Cerrado, da rede Pantanal, da rede da RMA da Mata Atlântica, que também tem uma atuação política muito forte, tanto que tem escritório em Brasília, tem um trabalho de lobby muito forte, e esse é da rede Bioma Pampa, que é a mais recente e ainda mais verde em termos de comunicação. Eles só têm esse blog, que é pouco atualizado, eles têm uma atuação política forte, mas em termos de comunicação ainda estão muito fracos. Bom, aí eu cheguei aqui, eu tenho 2 minutos só para apresentar para vocês a proposta da disciplina Espacialidade da Comunicação, que é uma disciplina que, no meu entender, deveria ser uma disciplina de núcleo comum, ou seja, oferecida para alunos das 2 linhas de pesquisa, porque, para mim, ficou claro aqui nesse seminário que tem vários pesquisadores aqui cuja proposta de trabalho passa pela discussão da questão das espacialidades. E a ideia assim, dessa disciplina não está focado na questão ambiental. Na verdade, discute conceitos como mobilidade, transversalidade, a questão do aqui e agora, que envolve as narrativas jornalísticas. Enfim, não dá para eu ler agora tudo, ficou com a letrinha muito miúda, mas eu queria deixar como proposta de discussão para as próximas etapas do programa. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.